Oi, concurseiro, concurseira, chegamos, mais uma prova Atualidades no ar. E traz hoje um tema que muito será debatido durante o ano de 2015. Precisa realmente ser revisto isso, precisa ser repensado, mas também a população precisa entender. E esse é o título da nossa aula, o Pacto Federativo. Já pensou no que é o Pacto Federativo? Como que ele funciona? O que é isso? De onde foi tirado? Quem inventou? Bom, uma coisa, de qualquer maneira, o Pacto Federativo está aqui dentro, é na nossa Constituição. Vou mostrar aqui para o Maurinho. O Pacto Federativo dentro da nossa Constituição. Tudo que rege está aqui, certo? É a nossa base. Discutiremos em cima disso. Mas de onde vem? Vamos pensar em algumas situações que eu quero mostrar para você. Primeiro, olha só, veja comigo este desenho que eu separei aí. Desenho não, né? É o nosso brasão, brasão da República. Olha lá, poucas pessoas olham para este brasão e o entendem. Olha o que está escrito na base dele. República Federativa do Brasil, 15 de novembro de 1889. É claro que a palavra República Federativa vai aparecer só depois de 64, porque antes era Estados Unidos do Brasil, mas de qualquer forma já existia um pacto federativo. Poucas pessoas olham para este mapa que você está observando aí, poucas pessoas olham para este mapa e veem este mapa como um pacto federativo. As linhas que dividem, continua observando aí, veja onde que está a sua unidade federativa, qual é a sua capital. Ok? Poucas pessoas observam essas linhas que fazem a separação entre as unidades federativas, que eu estou riscando aqui rapidamente, e só fiz para o Pará, para Mato Grosso do Sul e para a Bahia. Poucas pessoas olham para isso e pensam no pacto federativo. Como que isso se desenvolve, como isso se desenrola, tá certo? Então, em cima disso que nós vamos discutir, pensar sobre isso, como funciona e o que eu tenho que ter em mente. Vamos ter que fazer ainda outras provas sobre isso. É apenas uma pincelada que nós faremos no programa de hoje. Não se esgota esse assunto. Se ele fosse fácil, se ele fosse algo simples de resolver, faríamos de uma vez só e não teria o conflito que tem no nosso Senado e no nosso Congresso, pensando tanto na Câmara dos Deputados quanto com os senadores. Lembrando que no dia 20 e no dia 19 aconteceram, em 2015, grandes encontros em Brasília com todos os governadores, junto com o presidente do Senado, para discutir. Tem que ser feito, tem que ser revisto o Pacto Federativo. Tá bom? Vamos lá então? Onde que está isso na nossa Constituição? Primeira coisa, Pacto Federativo, a gente primeiro vai ver o que é isso, né? Pacto Federativo como forma de texto, como teoria. Pacto Federativo também é chamado de federalismo fiscal, certo? Vamos lá, porque a bronca está no dinheiro. O pessoal está brigando hoje por causa da grana, por causa da bufunfa. Quando não tinha envolvido dinheiro no meio, ninguém falava nada. Tem suas bases definidas onde? Na nossa Constituição, que eu acabei de mostrar, certo? Principalmente aqui e aqui, nos artigos 145 em diante. Por exemplo, nesse pacto está definido quais as competências tributárias. Dá a impressão que isso aqui é apenas dos tributaristas, é apenas dos homens que mexem com dinheiro, dos bancos. Pessoal, isso é meu e seu, esse tema para ser conhecido. Você paga o IPTU, você paga ICMS, você paga IPVA. Qual desses? E para onde vai dinheiro estadual? Qual que é federal? Você paga imposto de renda. E qual que é municipal também, porque eu falei de IPTU. Nós temos que ter noção, como país, de como essas coisas funcionam, como que é a abstração, como isso está em nossa cabeça, porque é uma coisa abstrata em uma situação, mas é prático quando eu vou lá e pago um IPVA, por exemplo, pago um IPTU, ou pago um imposto territorial rural, um ITR. Isso é prático a hora que eu vou pagar. Só que daí eu não visualizo isso como União, como unidade federativa, o Estado, né, e como o município. Preciso que isso esteja claro na minha mente, tá certo? Então, fechando essa parte aí, ó. Então, quais competências tributárias dos elementos de nossa federação
também os encargos ou serviços públicos, tá bom? Então tá lá no artigo 145, só volta aqui para mim, Reginaldo, eu vou mostrar para você o texto lá, mas vou me basear aqui na minha Constituição, essa que publicação do Senado é a página 103, né? Artigo 145, capítulo 1 dos Sistemas Tributários Nacionais, seção 1 dos Princípios Gerais. Esse livro deveria ser base de cabeceira para todos, todos os dias. Mas volta lá então para que você possa visualizar, acompanhar a minha leitura. Então, o artigo 145, da União dos Estados. A União, os Estados, o Distrito Federal e quem? Os municípios poderão instituir, aí vem, os seguintes tributos. Número 1, imposto. Aquele, claro que a palavra já diz, né? Tudo. É imposto sobre cada um de nós. Taxas, no caso do taxa, água, luz, lixo, né? Coleta de resíduos, em razão do quê? Do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva do seu potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados para quem? Para você, para mim, que somos o quê? Contribuinte, ou posto à minha disposição. Vamos para o 3, que diz assim, ó, contribuição do quê? De melhoria, decorrente do quê? De obras públicas. Desde uma calçada, rios, e assim vai. Mas só que eu tenho que imaginar isso dentro de cada uma das minhas unidades federativas, seja ela qual for. Eu tenho que ver isso dentro da minha unidade federativa. Eu tenho que visualizar que essas coisas acontecem dentro do meu município, dentro do meu estado, dentro do meu país. E aí tem uma briga. É uma briga de poder. Já vou para o texto aí. Por exemplo, por que dentro do município, uma parte do município é direito da prefeitura coletar, no caso o imposto predial urbano, e outra parte do município, a União tem o direito de coletar. Já tem um conflito, né? O imposto rural, por exemplo, vai para um lado, o imposto urbano vai para o outro. Tanto é que o município quer aumentar a sua área urbana para aumentar a coleta e não deixar o dinheiro ir para o governo federal. Está uma discussão entre todos os governadores do nosso país dizendo o seguinte: eu contribuo demais, eu mando muito dinheiro para vocês. E automaticamente vocês me devolvem pouco. Engraçado, né? Esses mesmos governadores que reclamam de receber pouco dinheiro em relação ao que mando para a União, são os mesmos, junto com os deputados federais, junto com os senadores, que estão exigindo o quê? A abertura de novos municípios, a criação de novos municípios, sabendo que uma boa parte desses municípios do país não são capazes de se manter, não tem dinheiro para pagar a folha de funcionários, de vereadores, do vice e do próprio prefeito. Mas eles querem o quê? A redivisão. Vai fazer uma média com a população aqui e acolá. São atores, então, envolvidos e que você pode notar que os seus discursos não batem, são incoerentes. Mas está dentro do Pacto Federativo, nós temos que participar, tá bom? Segue lá, Reginaldo, por favor, coloca no texto ali. O importante, as UFs, as unidades federativas, como Santa Catarina, Paraná, né? Rio Grande do Sul e assim vai. Unidades federativas. Tem como fonte principal o quê? De recursos tributários. Vamos lá. IPVA, ICMS. O município tem o quê? IPTU, ISS. A União, o que ela tem? Imposto de renda e imposto IPI, né? Imposto sobre produtos industrializados, também tem a questão dos produtos importados. Mas aqui, isso que você está olhando aqui, ó, é uma divisão do Pacto Federativo, tá certo? Os estados estão reclamando disso, vai muito dinheiro. Para quem? Para a União.
Porque a indústria está onde? A indústria não está na União, a indústria está dentro do Estado. E também a indústria está dentro de um município, mas o dinheiro vai para... O dinheiro do município vai para a União, o dinheiro da UF vai para a União. Por isso a briga, por isso um conflito muito grande que deve ser revisto. A coisa não está definida, ainda vamos ter que debater muito em relação a isso. Muitos debates surgirão em relação a essa ideia. Voltando para fechar esse slide, por favor, Reginaldo. Olha ali. Ó. O Distrito Federal acumula, então, duas competências. Ele é tanto de Estado quanto de município. Veja, lá tem o governador, mas não tem o quê? O prefeito. Mas o governador também assume a função do prefeito dentro do Distrito Federal. É a única das unidades federativas, das 27 que formam o nosso país, é a única das 27 que formam o nosso país que não tem... Eu já mostro lá, Reginaldo, espera um pouquinho. Eu estava preparando enquanto eu falava. A única que não tem prefeito é o Distrito Federal. Pela Constituição, o nosso Distrito Federal não pode ser dividido em municípios. Então, o governador acumula duas funções. De onde eu tirei essa discussão para você pensar e, repito, retornaremos a ela. Olha só, primeira matéria, coloca agora lá, Reginaldo, é a matéria do Jornal Valor, do dia 21/5, tá bom? Mesmo dia que a gente gravava isso, inclusive. Renan cria grupo para propor mudanças no Pacto Federativo. Então tem um grupo aí pensando e nós vamos discutir melhor isso. Após reunião com governadores, presidente do Senado, Renan Calheiro, PMDB Alagoas, anunciou a criação de um grupo de parlamentares para sistematizar o quê? As propostas que pautam, né? Que vão pautar o conflito da federação. Será composto, então, daí vem uma lista aí que não precisamos discutir isso. Olha, Correio Brasiliense, para você ver, isso aqui saiu em todos, eu só estou mostrando dois. Pacto Federativo. A proposta do Pacto Federativo é aprovada em comissão da Câmara. Também matéria lá do dia 21/5. Proposta de emenda à Constituição, vou aumentar aqui um pouco para você visualizar melhor. Proposta de emenda à Constituição, PEC 172, conhecida também como PEC do Pacto Federativo, avançou e na Câmara dos Deputados e segue agora para uma comissão especial. Por isso que no dia 21 o pessoal estava em Brasília brigando. A discussão está, por que eu mando tanto e recebo pouco? Mas será que é assim mesmo? Essa coisa não está clara, tá certo? Como envolve dinheiro, o meu e o seu, temos que ficar atentos a isso. Vamos voltar a esse tema, como eu disse, e daí discutir melhor esta ideia. Melhor não, ampliarmos, né, essa ideia para repensarmos. Fique atento que novas informações virão, essas reuniões que tem aí na Câmara surgirão novos efeitos, os governadores vão pressionar e a gente vai trazer para você depois. Valeu, grande abraço, vejo vocês no próximo Aprova Atualidades. Até lá.